Mais uma vez estamos aqui para iniciar o programa no mundo mágico das histórias. Como vocês estão vendo, o cenário está completamente diferente do que habitualmente eu faço o programa. Aqui agora, ainda é final de tarde, eu estou em Goiás, da cidade de Goiás, estado de Goiás, que, como eu disse em programas anteriores a vocês, a CIA Palavras Andarilhas, o grupo de história do qual eu faço parte, ganhou o prêmio Baobá. E nós, da CIA Palavras Andarilhas, viemos aqui até a cidade de Goiás para receber o prêmio. E eu tive a grata satisfação de conhecer uma contadora de história mineira, maravilhosa, gente fina. Parece que nós já conhecemos há tanto tempo. Ela terminou sendo, além da Laura Vieira, que é minha grande amiga e anfitriã aqui em Goiás, a Marli Rezende. Então eu fiz um convite a ela e ela aceitou participar do mundo mágico das histórias. Então hoje, aqui ainda final de tarde, para vocês aí, quinta-feira à noite, nós vamos ter a satisfação de conversar com a mineira de Belo Horizonte, Marli Rezende. Tudo bem, Marli? Tudo bem, um prazer estar participando desse programa. Meu nome é Marli, como você já disse, eu sou mineira, moro em Belo Horizonte, mas eu nasci numa pequena cidade do interior de Minas, um lugar denominado Alberto Isaacs. Gente, o nome dela é Marli com Y, viu? Muito importante, porque é o nome de contadora dela, Marli com Y. E para você, como é o movimento das histórias na sua cidade? Como é lá? Bem, Belo Horizonte é um lugar muito rico de contadores de história. Nós temos contadores, grupos importantes em Belo Horizonte e em todas as cidades mineiras. Ouro Preto, temos muito contadores de causos, temos vários grupos. A gente tem um movimento lá de uma apresentação do Candeia, que é um encontro internacional de contadores de história, que acontece aqui no Sesc Paládio, e eu mesmo faço parte de vários grupos de contadores de histórias de Belo Horizonte. O principal deles são os contadores de história da Biblioteca Pública Municipal, Infantil e Juvenil, e que nós somos um grupo que existe há 30 anos e nós nos reunimos toda sexta-feira para contar história, e contamos histórias para também nessa biblioteca em outros dias da semana para crianças, jovens e idosos. Eu falei que estava num cenário diferente, mas não disse qual era. Nós estamos aqui bem sentadas. Se vocês ouvirem barulho de carro passando, é isso mesmo. Nós estamos no quintal da casa de Cora Coralina, que é uma maravilha. Quintal que tem roseiras que foram plantadas pela própria Cora Coralina. E a maioria dos livros dela, ela fala nesse quintal maravilhoso. Mas então, nós estamos aqui falando diretamente, eu e Marli, do quintal. Se passar um gatinho maravilhoso, é ao vivo mesmo. Pássaros cantando, a igreja tocando sino. Tudo isso é um cenário maravilhoso do quintal de Cora. Mas, Marli, quem contava história para você quando você era criança? Quem era? Olha, a minha infância foi toda permeada de histórias. Eu morava numa cidadezinha muito pequena, chamada Alberto Isaacs, uma cidadezinha de uma rua só, não tinha televisão, né? E a gente, à tardinha, a gente brincava de roda, chicotinho queimado, passanel, brincava de roda. E quando escurecia, assim num lugar como esse aqui da casa de Cora, minhas avós, minhas tias, minha mãe sentavam num banco e as crianças todas sentavam no chão e elas contavam história. Que delícia, que maravilha. E minha avó, a preferência da minha avó era contar histórias de almas penadas e de assombrações. Que delícia, e você ficava morrendo de medo. Todo mundo, a gente ia dormir. E aí lá em cima não era de laje, era só aquele telhado, e a gente via sombras e a gente pensava que eram as assombrações que estavam chegando. Mas era muito bom, era uma delícia. E quando você
se descobre contadora de histórias para alegrar as crianças? Então, sou professora, agora sou aposentada, e por incrível que pareça, eu sou professora de educação física. Pois é, que beleza. Mas eu sempre trouxe para o meu momento com os alunos histórias. E no dia do meu projeto na escola, eu ia para a biblioteca contar história para todas as turmas da escola. E tive a oportunidade de participar de vários cursos, e eu acho que os alunos da escola que eu trabalhava foram os meus primeiros ouvintes, né? E aí a gente vai criando laços, vai criando mais coragem, e aí eu me tornei uma contadora de história. E você viaja muito, você vai a muitos encontros de contadores de histórias? Olha, eu agora estou indo mais, porque eu acho que é muito importante. Eu fui no Encontro Baiano de Contadores de Histórias, né? Conheci muita gente, e através da minha participação lá, é que eu fiquei sabendo do evento aqui do Prêmio Baobá. E meu sonho sempre foi conhecer a cidade de Goiás e a sua poetisa maior, que é a Cora Coralina. E você gostou do encontro? Foi bom para você? Foi enriquecedor? Foi maravilhoso, e acho que entrar nessa casa, que quando eu entrei na casa de Cora, foi uma emoção muito grande, porque tudo que eu já tinha lido sobre ela, né, veio no meu coração, veio uma emoção muito grande. Eu imagino, eu também gosto muito. E assim, poder lhe conhecer foi justamente a oportunidade que nos deu o Prêmio Baobá. Se não fosse o Baobá, nós não estaríamos hoje aqui conversando no quintal da casa de Cora. Marli, com Y, por gentileza, você quer nos honrar, nos brindar, contando uma linda história, por gentileza? Então, quero sim. Então, eu peço licença às minhas ancestrais, Cora Coralina, e a história que eu vou contar hoje é de Carolina Maria de Jesus. Há 108 anos, na cidade mineira de Sacramento, num quartinho de pau a pique, de sapé, coberto de sapé, nasceu Carolina. Toda a família a chamava de Bitita. Carolina não conheceu o pai. Sua referência paterna era o avô Benedito, que sabia rezar para chover e curava todas as doenças com plantas. Bitita era uma menina muito esperta, que prestava atenção em tudo, e ela perguntava para a mãe: mãe, por que nós somos tão pobres? Por que nós passamos fome? E tem tantas pessoas, os brancos, os ricos, eles têm tudo e ainda desperdiçam. A mãe disse: Carolina, é porque os brancos são estudados e por isso nós temos que obedecê-los. Mas Carolina não concordava com aquilo. Ela pensava que não era justo aquela situação. Aos 7 anos, Carolina foi estudar numa escola lá em Sacramento, Allan Kardec. Ela era meio preguiçosa para os estudos, não gostava muito de ir à escola, faltava, e sua professora era a Dona Lonita. E um dia, Dona Lonita já estava assim, muito chateada com Carolina, e que ela não aprendia. E Dona Lonita, então, desenhou no quadro negro um homem muito grande com um tridente na mão. E disse para Carolina: Carolina, daqui a 6 meses, esse homem aqui, ele é um inspetor. Ele vem aqui e se você não estiver sabendo ler e escrever, ele vai te espetar com esse tridente. Carolina ficou apavorada. Naquela noite teve pesadelos e acordou chamando a mãe: mãe, mãe, não deixa esse homem me espetar com um tridente. Mas foi o que resolveu. A partir daquele dia, ela foi juntando as letras e daí a pouco lia tudo. E ficava na maior alegria, andava pela cidade, farmácia Sacramento, Bar do Zé, e foi a primeira da família a aprender a ler e escrever. E ela tomou amor pelos livros e pelos cadernos e pela escrita. Pegou emprestado com sua vizinha o primeiro livro de literatura que leu, Escrava Isaura. E aí foi que ela
ficou mais revoltada com a situação dos escravizados. Carolina só ficou naquela escola por 2 anos, porque a mãe e o padrasto foram semeeiros numa fazenda perto de Sacramento. Aí lá veio a fartura. Eles plantavam milho, criavam galinha, tinham horta e não passaram mais fome. Mas o meeiro, que era o padrasto, o fazendeiro sentiu que não estava dando mais lucro para eles. E ele dispensou aquela família. E Carolina, agora já adolescente, com 16 anos, volta para Sacramento e vai trabalhar como babá. E você acredita que até de roubo ela foi acusada? Puxa. Sumiu um dinheiro, acusaram Carolina, o dinheiro apareceu e nem pediram desculpa. Mas o grande sonho de Carolina era conhecer a cidade de São Paulo. Ela escutava notícias maravilhosas daquela cidade, aquela cidade que era a sala de visita de todo o Brasil. E não é que ela conseguiu? Ela foi trabalhar de empregada doméstica com uma família. E quando chegou em São Paulo, viu aquelas luzes, aqueles viadutos enormes, aqueles edifícios, e ela foi trabalhar em casa de famílias. Passou por várias. E uma delas é que foi a responsável pela grande mudança na vida literária de Carolina. Ela foi trabalhar na casa do médico Dr. Zerbini. E nessa casa tinha uma grande biblioteca. E ela pediu que aos domingos, ao invés de tirar folga, ela queria ficar naquela biblioteca. E ela começou a ler tudo, leu todos os clássicos, mas o preferido dela era o dicionário. Ela gostava do dicionário, procurava as palavras bonitas para colocar na sua escrita e escrevia todos os dias. Mas Carolina engravidou, ficou com vergonha dos patrões e saiu e foi morar na rua. Virou catadora de papel. Andava pela cidade de São Paulo inteira catando papéis, vidros. Ganhou seu primeiro filho, João José. Mas um dia, a cidade de São Paulo ia receber um político de outro país. E sabe o que o prefeito fez? O prefeito pegou todos os moradores de rua, colocou-os em caminhão, levou-os para um terreno abandonado às margens do rio Tietê. Sem casa, sem água, sem luz. Carolina carregou tábuas imensas e conseguiu construir um pequeno quarto de 1,5 metro para 1,5 metro. Lá nessa favela, que chamava Favela do Canindé, ela teve mais 2 filhos, José Carlos e Vera Eunice, cada um de um pai. Mas Carolina nunca deixou de escrever. Ela saía pela rua e encontrava cadernos e depois daquele trabalho pesado na cidade de São Paulo, de lutar para conseguir um pouco de comida para os filhos, ela ainda encontrava forças para escrever e para ler. Carolina era uma mulher do seu tempo, muito à frente de todas as mulheres. Ela nunca quis se casar, porque ela dizia que como um homem ia entender uma mulher que de madrugada lê e escreve. Ela lutava com muitas dificuldades, juntava aquele mísero dinheiro que ela ganhava como catadora de papel, cozinhava com latinha de querosene, nem fogão ela tinha. E Carolina dizia: a fome tem cor, a fome é amarela. Mas ela não era uma pessoa triste, ela era alegre, ela gostava de carnaval, ela escreveu letras de música, ela gostava de um vestido bonito e ela sempre sonhava em ter um dia os seus escritos publicados. Ela ia atrás de editoras e nunca conseguia. Mas um dia a vida de Carolina muda. Está sendo inaugurado lá embaixo um parque para as crianças com vários balanços e tem homens sentados nos balanços. De repente chega naquele parquinho um homem muito bem vestido.
era um jornalista. Era o jornalista Audálio Dantas. Ele ia fazer uma reportagem sobre a inauguração do parquinho. E aí Carolina, viva e esperta como ela só, viu aquele homem elegante com uma máquina tiracolo, ela gritou lá de cima do seu barraco, com os homens que estavam nos balanços: ô seus marmanjos, desçam desse balanço, senão eu vou colocar o nome de vocês no meu livro. E ele pensou: uma mulher preta, favelada, que escreve um livro, quero saber dessa história. E ele vai até o barraco de Carolina e ela mostra para ele mais de 20 cadernos escritos de folhas amareladas. Ela escrevia seu diário, seu dia a dia, as brigas, as festas na favela. Mas também ela escrevia peças de teatro, provérbios, músicas, mas o que interessou para Audálio foi o seu diário. Ele leva aquilo para a redação e ele então começa a ver como era linda aquela escrita. E ele consegue publicar o livro de Carolina. E o livro dela faz o maior sucesso e recebe o nome de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E esse livro se torna um best-seller no Brasil e fora do Brasil. Ela vende milhares de livros, anda por todas as cidades, lançando seu livro em livrarias, dando autógrafo. Um dia em São Paulo, quem vai na sua noite de autógrafo é Clarice Lispector. E Carolina chega perto daquela mulher e diz: Clarice, como você escreve elegante? E Clarice diz: não, Carolina, você é que escreve bem, você escreve a verdade. Carolina participa de festas em casas de políticos e sempre acompanhada dos 3 filhos, que agora podem comer à vontade. E ela realiza seu sonho, que é comprar uma casa de alvenaria num bairro de classe média de São Paulo. Mas os vizinhos não aceitam Carolina e seus filhos, não. Dizem que seus meninos são muito levados. E Carolina continua escrevendo. Escreve seu 2º livro, Casa de Alvenaria. E ela quer publicar, mas não consegue. E ela pega o dinheiro que ganhou na publicação desse livro. E ele não faz sucesso. E Carolina, desanimada com aquele bairro, desanimada com aquela vida, com a cidade, com todas as pessoas, ela um dia resolve, compra um terreno no interior de São Paulo, Parelheiros, e lá ela começa a plantar. E Carolina diz: aqui é o meu lugar de paz, o lugar de eu escrever, plantar minhas rosas, porque como Cora, ela plantou várias árvores. Mas Carolina morre aos 62 anos de uma crise de asma. Ela fica esquecida. A sua filha Vera Eunice, que hoje mora em São Paulo e é uma professora, diz que no seu velório os vizinhos precisaram de sair de jardim em jardim para pegar flores para colocar em seu caixão. Mas ela deixa um pedido para sua filha. Ela quer que sua obra não seja esquecida. E Vera Eunice consegue. No seu centenário, seu livro Quarto de Despejo volta de forma esplendorosa. Ele é lançado como obra de vestibular de várias universidades. Vários professores universitários fazem tese de mestrado, de doutorado. E Carolina volta a ser aquela escritora famosa que foi na época do lançamento do Quarto de Despejo. E Carolina tinha uma frase que eu nunca esqueci. Ela diz: o Brasil tem que ser governado por alguém que passou fome. A fome é professora. Ela ensina os homens e as crianças. E Carolina hoje está tendo toda a sua obra relançada pela Companhia das Letras. Carolina Maria de Jesus, mulher negra, favelada, catadora de papel, romancista, contista, mulher de luta com muito orgulho.
Eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei, pois a linha era muito comprida. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Aí, essa é a mineira Marli Rezende, nos brindando com essa história linda da Carolina de Jesus, que toca o nosso coração e que até hoje nós temos o mesmo problema com muitas Carolinas nesse Brasil. Eu só quero agradecer, Marli, essa sua atenção imensa que você dispensou, esse seu tempo de vir aqui e no meio dessa natureza. Você já deve ter ouvido o som de cigarra, de sino tocando, porque está dando 6 horas caju, aqui. Muitos cajus, aqui nós estamos debaixo de um cajueiro maravilhoso. Uma parreira toda verdinha, Começando aqui, uva. Então, é um lugar muito especial e também muito especial a presença de Marli com Y, nos brindando com essa história linda da Carolina de Jesus. Marli, muito obrigada. Foi um prazer. Fiquei muito feliz em conhecê-la e ter o prazer de ouvi-la, porque no encontro eu não tive essa oportunidade de ouvi-la. E agora, especialmente para o nosso programa, está aqui a Marli com Y, nos contando essa história linda. Manda uma mensagem aqui para todos os nossos ouvintes. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, né, que me fez. São grandes contadores, grandes pessoas como a gente aqui em Goiás, né? Eu tive a oportunidade de conhecer as mulheres coralinas, eu sei que elas participaram de um programa, então eu estou muito honrada também de fazer parte desse programa tão lindo, né? Como contadora de história. Muito agradecida. Obrigada. Obrigada a todos. Bem, eu sou Marúcia Coelho, contadora de histórias. Quero agradecer a você que nos está vendo pela primeira vez e teve a sorte de ouvir essa história linda da Marli, e vocês que já nos acompanham, que já nos dão um apoio a vocês. Quero agradecer também ao canal Arte Agora, ao Alexandre Santos e a minha querida amiga Laura Vieira, que está aqui nessa missão maravilhosa de nos gravar bem sentadinha no pé do cajueiro. Então, para vocês, boa noite aí para vocês e até quinta-feira com um novo programa, O Mundo Mágico das Histórias. Beijo!